Pessoal, então vamos começar, né? Vamos falar um pouquinho sobre a glicólise, né? Ou via glicolítica. Veja bem, né? Quando a gente usa a palavra via glicolítica, né? Quer dizer que trata-se de uma via metabólica e não um processo metabólico, né? Bem lembrado disso aí. E aí é a via metabólica que é comum, é a primeira via da fermentação, da respiração aeróbica e da respiração anaeróbica, certo? E ela tem esse nome porque ela culmina, né, com a quebra, na verdade, uma parte da via, em uma parte da via, há uma característica interessante que é a quebra da molécula de glicose. Por isso que tem esse nome lise, né? Quebra. Glicólise corresponde à quebra da glicose. Vocês vão ouvir muito esses termos, né? Com esse sufixo lise. Lipólise, que é a quebra dos lipídios, glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, né? Que pode ocorrer lá no fígado, no músculo. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito desse processo. Então, a primeira coisa que acontece aqui, a gente vai colocar um pouco em prática o que a gente aprendeu na aula de enzimas. Não que a gente tenha a necessidade de decorar o nome de enzimas para o Enem. Inclusive, antes de eu escrever qualquer coisa aqui, gente, eu vou logo detalhando para vocês o seguinte. Antes de escrever qualquer coisa aqui sobre glicólise, vamos lá. O que é necessário saber sobre metabolismo para o Enem? Isso aqui é muito importante, porque quando o aluno ele começa a estudar metabolismo com esse direcionamento, a coisa fica mais clara. Eu vou explicar aqui os principais pontos, né? O que é necessário saber sobre metabolismo para o Enem? Se o aluno ele já sabe quais são as principais reações químicas que ocorrem, que são reações redox, se ele conhece as coenzimas, beleza? Isso aí é legal para ele entender os processos, né? As vias, uma a uma. Mas, de uma maneira geral, as questões do Enem, elas contemplam isso aqui, ó. Primeiro ponto, o processo, certo? O aluno, ele precisa entender para o Enem qual o processo que ele está estudando, qual o processo que está sendo cobrado, ou quais processos estão sendo comparados ali no momento que ele está resolvendo uma questão na prova. Eu posso ter uma comparação entre respiração aeróbica e fotossíntese, eu posso ter uma comparação entre respiração aeróbica e fermentação, são processos que estão sendo comparados, ou tem uma questão de um processo só. Então, o processo é importante. Segundo ponto, que é importante a gente saber para o Enem, está sempre ligado nisso aí. Além do processo, as etapas do processo. Ou seja, etapas ou vias, né? É a mesma coisa. Etapas ou vias do processo. Então, saber que na respiração aeróbica eu tenho a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa como vias desse processo. Então, saber quais são as vias. Terceiro, isso aqui é muito importante também, localização das etapas, né? Ou seja, localização das vias. Quando eu falo localização, me refiro à localização intracelular. Qual é a organela? É na matriz que está ocorrendo a via? É no citoplasma? Né? Em qual local da célula está ocorrendo essa etapa? Isso é importante, viu, gente? Preste atenção. Eu vou colocar aqui, ó, principais produtos. Vou até colocar em letras maiúsculas, né? Principais produtos, porque eu faço questão de enfatizar principais. Porque, na verdade, não precisa você memorizar todos os produtos. Só na glicose eu tenho 10 reações químicas consecutivas com vários produtos sendo gerados. Eu não preciso memorizar para o Enem todos os produtos, mas os principais eu tenho que saber. Já já eu dou um exemplo. Principais produtos. E, no caso, para o Enem, rendimento energético. Renato, esse rendimento energético que o Enem contempla, ele é total ou ele é detalhado? Total. Até hoje, na história do Enem, ele cobrou rendimento energético ou citou no enunciado como rendimento energético total. Gente, para o Enem, viu? Está escrito aí no slide para o Enem, porque se eu colocasse para o Enem e demais vestibulares, aí eu precisaria colocar, por exemplo, rendimento energético total e detalhado, porque algumas faculdades, né, algumas universidades que não usam o Enem como única forma de ingresso, elas usam o vestibular próprio, né? Elas cobram questões mais pormenorizadas, mais detalhadas,
E em se tratando desse conteúdo, desse tema, né, metabolismo, geralmente eles também trabalham com rendimento energético detalhado, por etapa, né, etapa por etapa, beleza? Aí a gente acrescenta esse detalhezinho. Lembrando que a gente está se preparando para o Enem, mas eu também vou mostrar a coisa um pouco mais detalhada para o aluno ter uma visão mais ampla e se ele estuda de forma mais detalhada, ele chega lá numa prova que é mais abrangente, né, mais holística, né, não tão detalhada, ele se dá bem, né, ele consegue ter um bom desempenho. Tudo bem? Então, que fique claro, faz um print disso aí, que isso é muito importante, né? Faz um print disso aí, que isso é muito importante. Pessoal, antes de começar a detalhar a glicólise, eu vou fazer uma coisa que pode ser um tiro no meu pé, né? O que é um... Como assim, Renato, um tiro no seu pé? É porque é o seguinte, se eu quero que o aluno assista a aula, né, eu começo a trabalhar a glicose detalhadamente. Mas se eu não quero que o aluno assista a aula e perca tanto tempo, então se você quiser saber realmente, Renato, sobre glicose, o que eu preciso saber para o Enem sobre glicose? Vamos lá, vamos fazer aqui um simples exercício. Pessoal, para o Enem, acerca de glicólise, o que eu preciso saber é basicamente isso aqui, ó, que a glicose, opa, deixa eu melhorar isso aqui, que a glicose é uma molécula, a glicose é uma molécula que é quebrada, e quando ela é quebrada, o que ela produz, né? Ela produz uma molécula de glicose, ao ser quebrada, ela produz duas moléculas de ácido pirúvico, mais 4 ATP, sendo que eu vou ter um gasto no início da glicólise 2 ATP, então nesse caso eu vou ter aqui um saldo, né, igual a 2. Então aqui 2 ácido pirúvico mais 4 ATP menos 2 ATP, né, igual a 2 ATP. Se é que vocês estão me entendendo, né? A glicólise, na glicólise eu tenho a produção de 2 ATP. O saldo é 2. Eu produzo 4, mais eu gasto 2, então eu vou ter aí 2 ATP produzidos. Mais 2 moléculas de NADH mais H+. Opa, NADH mais H+. Beleza. Eu preciso... Pronto. Então aqui, ó. Gente, eu já estou meio que obedecendo a essas 5 premissas aqui que eu coloquei aqui acima. Primeiro, a 4, né? Porque glicólise, né? Glicólise, deixa eu até colocar aqui em cima, ó, glicólise para o Enem. O que eu preciso saber aqui? Substrato inicial, que é a glicose, né? Principais produtos, ó, estão todos aqui, os principais produtos, né? Rendimento, eu tenho um rendimento total aqui que é 2 ATP, só considerando a glicólise. Renato, eu ouvi dizer que na glicose o rendimento é 6 ou 8 ATP. Calma, vou explicar o porquê dessa variação depois, mas rendimento real, imediato, em ATP, é somente 2. Produz 4, gasta 2. E o local, né? Onde é que ocorre isso aqui? A glicólise, ela ocorre no citosol. Deixa eu até colocar isso aqui, ó. Ocorre no citosol. Em bactéria, em célula eucariota, em qualquer célula, ela ocorre no citosol. Então, assim, se eu já quero que o meu aluno, para ele poupar tempo, né, ganhar tempo, ele, né, já vai direto no processo, beleza, tá aí, gente. Isso aqui é a glicólise que você precisa saber para o Enem, tudo bem? É a glicose para o Enem. Só que aí eu vou detalhar, porque às vezes o aluno pergunta, beleza, Renato, eu entendi que isso aí é necessário para saber para o Enem, mas e de onde vem esse ácido pirúvico? De onde vieram esses 4 ATP, esses 2 NADH? E é aí que entra a fase detalhada, e o aluno, né, que quer ver a coisa de forma mais detalhada, ele foca agora nesse processo. Eu vou apagar isso aqui. Vocês vão printar, né? Eu vou esperar, vocês vão apagar, eu vou apagar e a gente vai começar a ver o processo de forma detalhada. Dá um golinho na água aqui para dar tempo para vocês printarem aí. Vou apagar. Eu já escrevi, pode continuar. Foi mal. Foi mal. Não, pode continuar, você tem escrito. Eu já fui apagando, foi mal, gente. Mas ainda bem que deu tempo. E qualquer coisa eu mando a gravação, né? Pessoal, então, tá aqui a glicose, o substrato inicial, o que vai acontecer?
A glicose, ela vai entrar na célula. Lembrando que a glicose, ela ocorre no citosol. Então, está lá a glicose no citosol. O que acontece com a glicose assim que ela chega ao citosol, né? A glicose, quando chega ao citosol, para que ela não fuja e não saia da célula, ela tem que ser aprisionada. Como é que ela é aprisionada? De uma forma bem interessante. Pessoal, as membranas celulares, elas são impermeáveis a compostos dotados de carga elétrica. Então, se eu adicionar uma carga à glicose, além de eu ativar a glicose, aumentar seu conteúdo de energia, eu também vou estar deixando a glicose mais polarizada. Isso faz com que ela não consiga passar pela membrana, porque, repito, as membranas celulares são impermeáveis a compostos dotados de carga elétrica, né? E é aí que entra em ação uma enzima chamada hexocinase ou hexoquinase. Tem a hexoquinase e tem a glicoquinase. A hexoquinase é uma enzima que adiciona fosfato à glicose. E a glicoquinase faz a mesma coisa. Mas por que então tem logo duas enzimas diferentes que adicionam fosfato à glicose? É porque a hexoquinase ou hexocinase, ela tem uma afinidade pela glicose que é muito alta. Ela não pode ver glicose que ela já adiciona o fosfato. Então, eu não preciso ter grandes quantidades de glicose para adicionar fosfato, para a enzima funcionar, já que a enzima funciona com alta afinidade pela glicose. Se tiver pouca glicose, a enzima vai lá e taca-lhe o fosfato. Por outro lado, a glicoquinase, ela é uma enzima que ela só funciona, ela só consegue adicionar fosfato à glicose quando a glicose está em elevada concentração dentro da célula. Isso é muito importante porque já nos dá uma ideia de função, de direcionamento. A hexocinase é a enzima que adiciona fosfato à glicose quando a glicose está em pequena quantidade. Ou seja, a glicose entrou, se a célula está precisando de ATP, olha que maravilha, a hexocinase já taca ali o fosfato. Mas se a glicose entrou e a célula não está precisando de tanto ATP, tanta energia, o cara está lá sedentário, não está praticando nenhuma atividade física e está ingerindo, a ingesta de alimento está acontecendo, né? Na verdade, quem vai trabalhar, a glicose vai se acumulando dentro da célula. Glicose acumulada é glicose voltada, destinada à reserva de glicogênio. Então, a glicoquinase é uma enzima maravilhosa para estimular a glicogênese, que consiste que configura, no caso, a síntese do glicogênio. A glicoquinase é a enzima que trabalha quando a glicose está em excesso, e aí o glicogênio é produzido somente quando a glicose está em excesso dentro da célula. Então, isso é uma maravilha, né? Ter duas enzimas diferentes para o mesmo substrato. A glicose é tão chique, né, que ela é uma molécula que tem logo duas enzimas para adicionar fosfato, né? Só que nesse caso aqui, como a gente está falando de glicólise, quebra imediata, a glicose entrou, já vai ser quebrada para gerar ATP, então nesse caso é a hexoquinase ou hexocinase. Alguns livros colocam hexocinase 1 e a glicoquinase passa a se chamar hexocinase 2. Né? Depende muito do material pelo qual o indivíduo estuda. Só que aí eu falei em adicionar fosfato. De onde vem esse fosfato? Do ATP. Renato, que coisa mais louca, né? Porque a gente vai... o objetivo disso é produzir ATP. A gente já vai começar a gastar? Perfeito, vamos começar a gastar ATP. Quebra-se um ATP, hidrolisa-se um ATP, gerando ADP e fosfato. O ADP está aqui, que vocês estão vendo, né? E o fosfato vai para onde? Vai para a glicose. E essa molécula de glicose, ela vai sofrer a inserção de um fosfato no seu carbono 6. Né? No carbono 6. Eu acho que travou aqui, só um instante. Eu acho que a gente teve um probleminha aqui na conexão, mas eu acho que voltou. Caiu aí para você, gente? Voltou, tinha travado um pouquinho, mas voltou já. Mas, tipo, deu para entender até a parte da quebra do ATP? Deu sim, foi só um corte muito rápido, tipo travou só, muito rápido. Então, o ATP, beleza, o ATP vai ser quebrado, né, vai ser hidrolisado, vai liberar o ADP, mais o fosfato, e esse fosfato ele será inserido no carbono 6 da glicose. Por isso que às vezes vocês encontram o termo glicose 6-fosfato, glicose em hífen, 6-fosfato. Não é que a glicose tenha 6 íons fosfatos, né? Na verdade, ela tem só um que está no carbono 6. Aí, para simplificar, eu botei aqui a moda antiga, né? Botei glicose fosfato. Então, beleza.
Agora a glicose está fosforilada, né? Ela está ativada, com muita energia, né? Está bem energizada, mas ainda não, nem tanto, né? Mas está energizada e não consegue sair da célula dessa forma. Quem entra em ação agora é uma outra enzima, uma isomerase. Ela converte a glicose em frutose. Só que como a glicose já estava com um fosfato, né, caracterizando a glicose fosfato, a enzima fosfofrutoisomerase, ela consegue converter a glicose fosfato em frutose fosfato. E aí você tem agora uma molécula com 6 carbonos e um fosfato. Só que nessa conversão, a energia, o conteúdo de energia não é o mesmo, né? Por mais que a enzima gaste pouca energia de ativação, diminua, né? E aí eu vou ter que quebrar mais uma molécula de ATP, olha que coisa, né? Vou quebrar mais uma molécula de ATP para fosforilar a frutose e fosfato. A frutose já está com um fosfato, vai ganhar outro proveniente da quebra do ATP. E aí eu tenho a frutose bifosfato, alguns livros colocam frutose bisfosfato ou frutose 1,6-bisfosfato. Por que 1,6? Porque a gente sabe que é mais fácil adicionar compostos aos carbonos da extremidade, né? Os carbonos mais hidrogenados. Se eu não me engano, isso é uma regrinha, não me falha a memória, não sei se tem a ver com a regra de Markov-Nikov, mas você geralmente adiciona um radical, um composto, né? Na cadeia, né? Ao carbono mais hidrogenado da molécula. Geralmente são os carbonos das extremidades. Beleza? E aí agora eu tenho a frutose bifosfato ou bifosfato, uma molécula de frutose que tem 6 carbonos, vou até anotar isso aqui, ó. Essa molécula da frutose, ela tem 6 carbonos e tem 6 carbonos, deixa eu colocar aqui, ó. Frutose bifosfato. Tem 6 carbonos e 2 fosfatos. 6 carbonos e 2 fosfatos. Gente, é estranho, né? Porque o objetivo é produzir ATP e eu comecei gastando logo 2, né? É um negócio bem telex-free, né? Só que nesse caso aqui a gente vai ter um rendimento, né? Vai ter produção de ATP, vai ter retorno. Esse investimento aí vai ter retorno com certeza. A célula vai conseguir produzir ATP, beleza? E aí, já eu mostro como é que esse processo acontece. Eu queria que vocês entendessem agora que a gente chegou num ponto muito importante da via da glicose. A gente chegou num ponto em que a gente pode partir essa molécula ao meio e quebrando essa molécula eu vou gerar o quê? Eu vou gerar, se eu dividir frutose bifosfato por 2, eu vou ter 2 moléculas com, ó, 2 moléculas. Se eu dividir isso aí por 2, eu vou ter 2 moléculas com, cada uma com 3 carbonos e um fosfato, né? 2 moléculas com 3 carbonos e um fosfato cada. Tudo bem? Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver se isso é verdade? Vamos aqui, ó. Vamos quebrar agora a frutose de fosfato e aí a gente vai quebrar em 2 moléculas. Pode ser em 2 moléculas iguais? Pode. Mas geralmente a célula não faz isso, né? A enzima que chega aqui, ó, ela quebra a frutose bifosfato e aí, ó, a gente se reporta para a nossa aulinha de carboidratos. Às vezes o aluno ele nem entende porque a gente detalha tanto lá no início, né? É para você ter uma boa base. Pessoal, os carboidratos, quais são os átomos que estão presentes nos carboidratos? Os átomos que não podem faltar. Pô, Renato, pelo nome, né? Carbono, não pode faltar carbono no carboidrato. Carboidrato, né? Dá a ideia de carbono associado a hidros, né? Hidros é o que? Água, H2O, certinho? E aí, obviamente, quais são os átomos que não podem faltar numa molécula de carboidrato? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Legal. Só que o carboidrato, ele geralmente tem uma classificação, né? Ele pode ser chamado de aldose ou cetose. Então, gente, todos os carboidratos, eles têm ou o grupo aldeído ou o grupo cetona, né? É tanto que, quando a gente pega, por exemplo... sim, outra coisa. Tem uma coisa que está sempre presente no carboidrato. O carboidrato, ele sempre terá o quê? Se ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio, ele tem hidroxilas. Muitas hidroxilas na molécula. Isso aí realiza o quê, gente? Ponto de hidrogênio com água. É por isso que o carboidrato ele é facilmente mobilizado dentro da célula. Tamanha é a quantidade de hidroxilas que ele tem. É tanto que eles são chamados de polihidroxi.
hidroxi. Como assim, Renato? Polihidroxi. Os carboidratos são moléculas que têm muitas hidroxilas. Só que o carboidrato ele pode ser considerado o quê? Polihidroxi. Aldeídos ou polihidroxi. Que geralmente tem gente que também coloca isso aí com hífen, né? H, hidroxi com H, depois do hífen. E pode ser também polihidroxiacetonas ou polihidroxicetonas. Olha que legal, polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Isso quer dizer o quê? Que a molécula tem muita hidroxila, tem o carbono, podendo ter o grupo químico aldeído ou a função também cetonas. Beleza? Polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. E é isso que eu queria mostrar a vocês da seguinte maneira. Quando deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui também já deu para entender, né? Já eu apago. Quando a frutose de fosfato, que é uma molécula que tem 6 carbonos e 2 fosfatos, é quebrada, ela vai liberar 2 moléculas. Uma é o gliceraldeído fosfato, que tem... O gliceraldeído fosfato ele tem 3 carbonos e 1 fosfato na molécula. Procede? Procede. O gliceraldeído tem 3 carbonos e 1 fosfato. E a dihidroxicetona, que também tem 3 carbonos e 1 fosfato. Certo? Só que assim, gente, cetona, apesar da gente formar alguns tipos de cetonas no nosso corpo, nossas enzimas elas reconhecem muito mais facilmente moléculas como aldeídos. Os dois, eles podem causar danos, né? Por exemplo, dependendo do tipo de aldeído. Quando a gente, por exemplo, ingere bebida alcoólica, o que nos deixa ruim no outro dia, né? Passando mal, com aquele mal-estar, depois da ingestão de grandes quantidades de bebida alcoólica, não é o álcool. Porque o álcool é metabolizado, ele gera muito acetaldeído. O acetaldeído ele fica na nossa célula, causando todo aquele desconforto, aquele mal-estar, incitando o trabalho de enzimas P450. Dá muito trabalho para metabolizar, mas o cara exagerou na quantidade de álcool, ele vai ter muito acetaldeído, né? Enfim. E aí, ó, essa molécula aqui, a dihidroxicetona, ela não é tão querida pela célula. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser convertida em um isômero. E que isômero é esse? O próprio gliceraldeído fosfato. Olha aí, ó. Então, resumindo, o que eu tenho, gente? Depois que a frutose de fosfato é quebrada, eu tenho 2 moléculas de gliceraldeído fosfato. Cada um aí com 3 carbonos e 1 fosfato. Renato, era mais fácil produzir? Né? Mas a seleção natural trabalhou para a gente ter uma enzima que quebra a frutose de fosfato em 2 compostos diferentes, fazer o quê, né? A mesma seleção natural trabalhou para ter uma isomerase, para converter a dihidroxicetona fosfato em um isômero, né? Que seja mais facilmente reconhecido pela célula. Vamos embora, gente. Então, ficou claro? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem livro que já bota direto. Tem livro que omite essa etapa aqui, ó. Tem livros, vou até rabiscar aqui para vocês entenderem melhor. Tem livros que omitem essa etapa aqui. Tem livro que bota direto frutose bifosfato sendo quebrado e liberando 2 moléculas de gliceraldeído fosfato. Certinho? E aí, ó, o que vai acontecer agora com essa molécula aí, com esse gliceraldeído fosfato? O que vai acontecer com ele agora? Pessoal, olha a importância, olha o poder da química orgânica na vida de quem quer estudar metabolismo, né? A química orgânica ela exerce um poder assim fantástico no metabolismo energético, né? Tem muita coisa que a gente aprende na química orgânica. Quando a gente aprende de verdade, a gente se dá muito bem nesse conteúdo aqui. O que eu tenho agora é um aldeído, 2 moléculas de um aldeído. O que acontece quando eu oxido um aldeído? Eu posso oxidar o aldeído como? Tirando o elétron dele, né? Ou adicionando oxigênio, né? Mas nesse caso é tirando o elétron. Pessoal, nada melhor para tirar elétron do que o NAD. Olha aí, ó, a participação da coenzima NAD, né? A coenzima NAD ela vai entrar no aldeído, na molécula, vai roubar, eu vou usar muito esse termo, viu? Vai roubar 2H+, né? 2 hidrogênios, e aí vai gerar 2 NADH mais H+. A partir do momento que eu roubo hidrogênio, que eu tiro hidrogênio da molécula aldeído, eu estou oxidando o aldeído. Quando eu oxido um aldeído, eu converto em alguém lembra?
Ácido carboxílico. Perfeito, ácido carboxílico, olha que maravilha. E o contrário, quando eu, por exemplo, reduzo o ácido carboxílico, eu gero um aldeído. Vocês vão ver essa brincadeira de reduzir aldeído, oxidar aldeído, para produzir álcool, por exemplo, na fermentação. Depois, né? Vocês vão ver, a gente vai ver que isso aí fica muito mais presente na nossa mente, na nossa ideia, né, na nossa memória, quando a gente começa a ver e entender o que acontece nos processos. Aí você vai lá para a aula de Química Orgânica, você já volta da aula de Química Orgânica melhor para a de Biologia e volta da aula de Biologia para a de Química Orgânica ainda melhor, né? Porque você consegue encontrar a aplicação do processo, né? Só tem um detalhe, gente, só tem um detalhezinho. Eu vou gerar ácido carboxílico, né? Só que quando eu tiro os hidrogênios, fica elétron livre. E tem um íonzinho dentro do citoplasma, na célula, que ele não pode ver um elétron livre, que muitas vezes ele quer lá se encaixar, que é o fosfato. E é justamente isso que vai acontecer. Olha que maluco, né? Tirei 2 hidrogênios, aí quem toma o lugar dos hidrogênios? O fosfato. Então, pela lógica, nós teremos agora a formação de 2 moléculas. Eu vou colocar aqui abaixo já o nome dela. Já deu para saber que é um ácido, né? Já deu para saber que é um ácido. Surgiu pela oxidação de um aldeído. Eu vou formar 2 moléculas com 3 carbonos e quantos fosfatos? Já tem um, gliceraldeído fosfato. Ganhou outro, vai ter 2 fosfatos. Então, vamos lá tentar entender que molécula é essa. É um ácido com 2 fosfatos, eu vou chamá-lo de bifósforo, ou difósforo. Vem de gliceraldeído, eu vou chamar de ácido difosfoglicérico. Tá aqui, ó, ácido difosfoglicérico. Beleza? Olha que legal, a gente já está começando a produzir alguma coisa importante, né, gente? O NADH, lembra que eu disse que a gente precisa lembrar dos principais produtos, né? Um dos principais produtos aí é o NADH, né, da glicólise. Então, temos aqui o ácido difosfoglicérico, ou bisfosfoglicérico. Cada uma dessas moléculas, eu gosto de fazer essas anotaçõezinhas aqui, né? Porque, Renato, que você não já coloca tudo pronto? Eu gosto de anotar, né? Para o aluno ir compreendendo. Então, 3 carbonos, né? E 2 fosfatos. E aqui também, ó, 3 carbonos e 2 fosfatos. Tudo bem? Vamos lá. E aí, já que eu comecei a produzir coisas importantes como o NADH, eu vou começar também a produzir o quê? ATP, né? Tá na hora de produzir ATP, né, gente? Vamos embora produzir ATP. Para produzir ATP, eu preciso de um substrato inicial, que é o ADP e o fosfato, estão separados. Então, justamente, ó, aqui eu já tenho o ADP. Olha aí, o ADP. O que eu preciso fazer? Gente, eu tenho uma molécula aqui que tem logo 2 fosfatos. Custa nada, né, ela me doar um fosfato. E se ela não quiser me doar, eu pego uma enzima e tomo. É justamente isso que vai acontecer, ó. Isso que a gente usa muito a brincadeira de usar a palavra roubar aqui, né? O ADP, ele entra na reação, rouba, entre aspas, um fosfato do ácido difosfoglicérico para produzir a primeira molécula de ATP da glicólise. A mesma coisa vai acontecer com a outra molécula. O ADP entra na reação, rouba um fosfato dessa molécula de ácido difosfoglicérico e produz a segunda molécula de ATP da glicólise. Beleza? E agora o ácido carboxílico, que tinha 2 fosfatos, ficou somente com 1. Pela lógica, né, gente? Se eu tinha ácido difosfoglicérico, perder um fosfato, vai ficar o quê? Ácido fosfoglicérico. Facinho, né? Lembrando que vocês não precisam decorar isso tudo. O que está em vermelho aí é legal para decorar, com exceção dessa observação, desse tracinho vermelho que eu passei aqui, que são principais produtos, o substrato, que é a glicose, aquele esqueminha que eu pedi para vocês printarem no início. Gente, ó, olha o que vai acontecer. Renato, agora eu estou começando a entender que a produção de ATP já começou e ela vai continuar, de fato. Por quê? Porque eu gastei 2 ATP, agora eu acabei de produzir 2. Mas eu sei que eu tenho um saldo de 2, então eu preciso produzir mais 2. Então, a mesma coisa que aconteceu com o ácido difosfoglicérico, que perdeu um fosfato, vai acontecer com o ácido fosfoglicérico. Ainda não. Tudo por causa de quê? Frescurinha da célula de não reconhecer o ácido difosfoglicérico, né? E aí ele tem que ser convertido em um isômero, chamado ácido fosfenol pirúvico. Esse ácido fosfenol pirúvico é um isômero do ácido fosfoglicérico.
E aí o que vai acontecer depois dessa conversão? Agora sim, eu tenho duas moléculas que podem ser facilmente reconhecidas por enzimas. Gente, deixa eu só colocar um detalhe aqui para enriquecer a informação, né? Ó, o ácido fosfoglicético tem 3 carbonos e 1 fosfato, certo? Como o ácido fosfenolpirúvico trata-se de um isômero, a quantidade é a mesma, 3 carbonos e 1 fosfato, certo? Para a coisa ficar completinha, eu vou colocar aqui do outro lado também 3 carbonos e 1 fosfato. Renato, você tem toque? Né? Não, gente, é porque fica mais organizado, né? Ou quem sabe eu tenha, né? E não fui diagnosticado, não sei, enfim. Então, para ficar tudo organizadinho. E aí, basicamente, né? Esse ácido fosfenolpirúvico chegou o grande finale, né? O grande momento. Ele tem um fosfato, o que a gente vai fazer agora? Vamos roubar fosfato de novo dessa galera, né? Então, ó, ADP entra na reação, tira o fosfato do ácido fosfenolpirúvico, produz a terceira molécula de ATP. Com a outra, a mesma coisa, o ADP entra na reação, tira o fosfato do ácido fosfenolpirúvico, produz a quarta molécula de ATP. Beleza, o que eu tinha que produzir de ATP, produzir. Show de bola. Só está faltando o produto final, que são 2 moléculas de quê, gente? De ácido pirúvico. Cada uma dessas moléculas de ácido pirúvico tem o quê? Não tem mais fosfato, né? Mas tem 3 carbonos. Olha aí, gente, o balancinho, né? A estequiometriazinha aí da glicólise, né? 3 carbonos aí, ó. Faz sentido, né? Faz sentido. Por que faz sentido? Porque eu comecei com a glicose lá em cima, né? E a glicose tem o quê? 6 carbonos. Terminou gerando o quê? 2 compostos, 2 moléculas, cada uma com 3. Tudo bem? Quando a gente quebra uma glicose, que é um carboidrato, a gente pensa que a glicose vai ser quebrada e vai liberar 2 carboidratos menores. Por exemplo, C6H12O6, que é a molécula da glicose. Vamos partir lá ao meio e vai gerar 2 moléculas C3H6O3, metade. Só que a coisa no final não acontece assim, né, gente? Porque a gente teve algumas alterações aí, né? Algumas oxidações. E aí a fórmula do ácido pirúvico é essa aqui, ó. Renato, eu preciso lembrar da estrutura química? Não. Eu estou colocando porque eu trabalho com a estrutura para o aluno entender de onde vem, onde entra tal átomo, onde sai, né? Essa glicólise que eu coloquei aqui, eu disse que ela está detalhada, mas não está ainda do jeito que eu gostaria de trabalhar, né? Mas está do jeito que ainda dá para entender muita coisa bacana para responder questões no Enem. Gente, CH3, lembrando que utilizando a ferramenta Zoom, eu não consigo, né? Eu não sei como fazer para colocar as letrinhas em subscrito ou sobrescrito. Então, vai assim mesmo, viu? Então, CH3, C-O. Olha a minha tentativa aqui de escrever fazer uma estrutura química. Dá um trabalho medonho isso aqui, né? Com o Zoom. Carbono. Como danado eu vou fazer 2 ligações aqui, né? Eu vou tentar usar o L minúsculo, né? Para tentar. E o cara vai usando a criatividade, né? Não vai ficar tão alinhado aí, ó, mas dá um trabalho medonho, né? E aqui COOH. Opa, COOH. Gente, essa aqui é a estrutura básica do ácido pirúvico. CH3, COOH. Olha que interessante, né, gente? A gente tem aqui uma molécula que trata-se de um cetoácido, né? Essa molécula ela tem o grupo carboxila, né? COOH, e tem um grupo cetona, que é um carbono secundário ligado ao oxigênio por dupla ligação, né? É um cetoácido. Só uma curiosidade, né? Esse ácido aí está presente também na cebola, o que deixa a cebola crua, né? Com aquele sabor bem ácido. Renato, mas eu percebo que quando a gente cozinha a cebola, quando a gente frita, por exemplo, a cebola fica mais doce. Tem tudo a ver com isso aqui, gente. Ao elevar a temperatura, colocando lá a cebola, fritando a cebola, né? Ao elevar a temperatura, as enzimas que participam da quebra da glicose, elas são desnaturadas ou inativadas, né? Ou têm atividade reduzida. E aí, ao invés de eu gerar o ácido que deixa a cebola ácida, que é o ácido pirúvico, tem alguns compostos de enxofre também, mas o ácido pirúvico ele também deixa a cebola bem ácida. Ao invés de eu produzir o ácido pirúvico pela quebra da glicose, eu não formo ácido pirúvico e concentro mais glicose na cebola. É por isso que ela fica mais docinha, né? Mais adocicada quando a gente geralmente frita ou cozinha a cebola. Beleza?
E o ácido pirúvico ele é bem volátil, né? É tanto que você está cortando lá a cebola e você está sentindo, né, a ardência, né, nos olhos. Dá para também uma substância que tem ácido, tem carboxila na molécula, tem cetona, é uma substância bastante volátil, beleza? Então, detalhamos aí a glicólise. Eu vou apagar aqui as observações, as anotações. Pronto, tá limpinha aí a glicólise, né? E eu vou mostrar o que é necessário entender, eu vou revisar o que é necessário entender da glicólise para o Enem. Primeiro, onde ela ocorre? Citosol, sempre no citosol, né? E segundo, contabilidade da glicólise. Quais são seus principais produtos? 4 ATP, com um saldo de 2 ATP, né? Por quê? Porque 2 são gastos lá naquela etapa, ó. Gastos na etapa de investimento e aqui a gente paga, né? E depois produz. E 2 NADH. Vocês vão ver, durante essa apresentação nos slides, vocês sempre vão ver esse nomezinho aqui, NADH2. É porque eu já fui pegando algumas imagens de livro, fui colocando, mas, gente, os dois hidrogênios, eles não se encaixam no NAD, na coenzima NAD. É NADH, só um se encaixa e o outro fica livre na forma de H+. Por isso que o adequado seria, está escrito aqui, NADH somente ou NADH mais H+. Mas assim, vocês vão, né, me dar uma licencinha, né, para usar os slides aí com o NADH2, mesmo sabendo, eu estou deixando vocês cientes que NADH2 isso não existe. O que existe é NADH somente ou NADH mais H+. É a representação adequada. Agora, FADH2 existe sim, porque os dois hidrogênios se acoplam, fazem ligações covalentes com a coenzima FAD. Tudo bem? Então, isso aí é o que a gente precisa saber de glicólise para o Enem. Tranquilo? Já demos um grande passo, viu, gente? Porque a gente já estudou a primeira etapa de 3 processos metabólicos, que é a glicólise. A gente já sabe onde ela acontece, já sabemos quais são seus principais produtos, qual a importância, né, da glicólise. Agora, uma perguntinha que eu vou fazer. É preciso oxigênio gasoso, O2, para que a glicólise aconteça? O que vocês acham? É preciso oxigênio gasoso? A resposta é não. Inclusive, tem alguns livros que eles são redundantes nisso aí. Mas, às vezes, a redundância é uma forma de enfatizar mesmo algo. Por exemplo, tem livro que coloca a glicólise anaeróbica ou glicólise anaeróbia. Nem precisa colocar glicólise anaeróbia, porque, em tese, na sua essência, a glicólise é uma via metabólica que não precisa do gás oxigênio. Mas tem livro que reforça, né? É bem redundante, persiste nisso aí, colocando a glicólise anaeróbia. Certinho? Queridas, o que a gente vai ver agora, hein? O que vocês acham? A gente parou aí em ácido pirúvico. Então, pela lógica... Renato, você já falou há poucos instantes que era fermentação. Certo. Mas vocês viram que o protagonista dessa história que a gente acabou de contar foi a molécula de glicose. Quem será o protagonista dessa vez? A gente vai focar em quem agora? A gente vai focar em quem? No ácido pirúvico. Agora a gente vai tentar entender quais são os destinos metabólicos do ácido pirúvico.